Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conhecer e conversar sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa desenvolvida no mestrado em saúde coletiva aqui da FURB, que investigou quais aspectos são determinantes para a qualidade de vida de pacientes em tratamento de câncer avançado. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o pesquisador Cristiano Hansen, que é oncologista e mestre em saúde coletiva. Bem-vindo, Cristiano. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu gostaria que você começasse nos explicando, Cristiano, qual foi o propósito central dessa tua pesquisa. Então, o objetivo geral dessa nossa pesquisa era de investigar a qualidade de vida de pacientes com câncer avançado, ou seja, metastático, né, em que houve a disseminação da doença de um órgão para outras estruturas do organismo, e pacientes que estivessem em tratamento para essa condição, né? Basicamente isso, né? Havia alguns outros objetivos, mas dentre os objetivos específicos, a gente precisaria destacar, que é o de tentar compreender na perspectiva dos pacientes o que realmente era determinante para a qualidade de vida, para bem ou para mal, a qualidade de vida durante o tratamento do câncer avançado. Do ponto de vista da medicina, o que define um paciente com câncer avançado? Então, retomando esse ponto, eu acho bem importante destacar. O câncer pode ocorrer em qualquer área do organismo, né? Uma vez que aquelas células que só sabem se multiplicar, dividir, invadir estruturas contíguas e eventualmente progredir através de vasos linfáticos ou pela corrente sanguínea para outros pontos do organismo, quando essas células conseguem se implantar em outro local do organismo, diferente do órgão original, nós definimos o câncer avançado, né? Ou estágio 4, ou câncer metastático. Esses foram os pacientes que nós acabamos selecionando dentre diferentes pacientes com câncer com estágios diferentes, né? Alguns iniciais, estágio 1, 2, estágios em que a doença às vezes saiu do órgão original, mas não foi tão à distância, mas invadindo pequenos gânglios próximos, que a gente definiria estágio regional, né? Talvez estágio 3, na maior parte das vezes, depende do tipo de tumor. Esses pacientes não entraram na nossa pesquisa, apenas os pacientes com câncer estágio 4. Então, e o nosso objetivo de focar nesse grupo é porque ainda, principalmente no Sistema Único de Saúde, constitui uma parcela grande de pacientes que não conseguem fazer o diagnóstico em uma fase inicial. E o nosso foco de investigação na qualidade de vida desses pacientes é porque também no Sistema Único de Saúde, muitas vezes nós não temos à disposição armas terapêuticas tão eficazes para ter uma perspectiva de cura da doença. Mas aqui um compromisso ético da própria medicina, né? Se não possível curar, ao menos confortar, aliviar os danos, principalmente que as doenças mais graves podem ocasionar no organismo. Então, esse é o nosso, assim, em linhas gerais, assim, nosso escopo, né, de investigação. A gente sabe que, apesar dos avanços da medicina, o tratamento para o câncer, especialmente em estágio avançado, ele tem limitações, né? Na prática clínica, para as pessoas entenderem como é que se dá essa decisão pelo tratamento quimioterápico ou por outras formas de tratamento mais paliativas? Sim, aqui é algo bem interessante. Antigamente havia uma tendência do profissional, o expert em determinada área, passar por leigo, né? Isso em todas as áreas, na medicina não era diferente, a decisão em relação ao que deveria ser feito. Houve um ponto de inflexão, não só na medicina, mas em outras áreas, mas assim, no campo da saúde. Isso remete a mais de 100 anos atrás, em relação a considerações bioéticas de quem está sendo submetido a algo, tem que entender os riscos e o objetivo. E uma vez que realmente compreendam a perspectiva que existe, muitas vezes o paciente pode se negar a tratar, né? O médico, de antemão, não tem como saber, o oncologista não é diferente, se ele vai conseguir curar um paciente, independente do estágio. Pode ser até um estágio 1, 2, estágio 3.
Eventualmente, o paciente estágio 4, em que a maioria das vezes a gente não tem uma perspectiva curativa, muitas vezes a gente consegue curar esses pacientes. Então, mas lá na discussão inicial, olha, o que seria recomendado fazer? Um diálogo, né, franco entre paciente e médico, né? O oncologista expõe e que, assim, depender da condição da pessoa, se há uma condição de saúde que seja minimamente suficiente para que a pessoa consiga tolerar algum evento adverso eventual do tratamento, se há um tratamento com perspectiva de prolongar o tempo de vida e tentar manter a qualidade de vida do paciente, essa terapia é proposta. Uma vez o paciente aceitando, então é uma decisão compartilhada, né, respondendo a sua pergunta, nós vamos para a terapia. Com alguns pontos de incerteza. Será que eu vou curar esse paciente? Será que esse paciente vai realmente oferir benefício dessa terapia e ver mais? Será que ele vai ter algum evento adverso da terapia? Tudo isso tem que ser francamente exposto, né? Muitas vezes o paciente vem com uma demanda muito fechada. Vou sobreviver? Vou morrer? Né? E daí cabe ao profissional, às vezes, qualificar melhor aquela pergunta, né? Assim, às vezes como um professor, quando o aluno não fez a pergunta correta, né, o que cabe ao professor? Fazer o aluno refletir. Mas será que é essa perspectiva? Olha, nem eu sei, né? Será que vai viver, morrer? Todos nós vamos morrer. Mas quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Isso eu não posso dizer, não sei nem o meu tempo de vida. Mas, numa perspectiva de melhorar a condição de alguém que está sofrendo, o médico tem que ter cuidado, inclusive, em como vai abordar esse questionamento. Às vezes, não cabe uma resposta fechada, mas uma nova pergunta. Então, às vezes, o que a gente precisa saber é perguntar direito, né? Então, muitas vezes, na vida, a gente é questionado para saber responder tudo. E, muitas vezes, a gente não sabe responder, mas a gente pode fazer perguntas melhores. Então, uma vez que seja decidido pelo tratamento, com toda essa margem de certeza, ainda assim é possível alertar o paciente. Olha, muitas vezes a gente consegue obter um resultado bom. Mas a estatística que eu vi, porque as pessoas vêm muito bem informadas também, o problema é que o Dr. Google ele não é muito bem qualificado, né? Às vezes a pessoa vem em tom negativo, pessimista, dizendo, mas eu vi que a minha perspectiva de vida é de 6 meses. E a gente fala, olha, muitas vezes eu vi isso também de outros pacientes, esse questionamento, e o paciente está vivo até hoje para contar a história novamente, né? Então, isso realmente é uma coisa da prática oncológica que nos engrandece até. Quando nós dialogamos com o paciente e, assim, nesse processo até de educação em saúde, a gente acaba tentando desconstruir alguns mitos, e até superar um pouco de um tema importante que talvez mais para frente a gente vai conversar, que é o estigma do câncer, né? A gente já qualifica o atendimento e, assim, o cuidado está sendo oferecido quando realmente há um diálogo franco, né? Os pacientes que foram objeto dessa pesquisa, eles todos estavam em tratamento quimioterápico? Todos eles. Como é que esse estudo foi realizado, então? Como é que essa amostra foi construída? Como é que o estudo foi conduzido? Então, entre junho do ano passado, 2023, a abril desse ano, nós fomos a campo, né? Então, foram mais ou menos 313 consultas nesse período, de um único médico, né? Que era o pesquisador principal, né? Esse médico representava 20% do corpo clínico do ambulatório lá de oncologia que esses pacientes eram atendidos, né? E a gente pode dizer que isso constitui uma amostragem. Então, de forma aleatória, todos os pacientes que chegavam para o atendimento com um dos 5 médicos que atendiam no período, né? Eram esses pacientes alertados sobre essa pesquisa, sobre o propósito, e era oferecida a participação na investigação. Então, desde que preenchessem alguns critérios. Então, como a gente falou anteriormente, não poderiam ser pacientes com doença em estágio inicial, 1, 2 ou 3. Apenas pacientes com doença em estágio avançado e que estavam tratando o câncer, né, com quimioterapia, poderiam participar.
Alguns pacientes, aí, por alguns outros critérios, aí foram excluídos, né? E de 21 pacientes, das 313 consultas, 21 pacientes com estágio 4 de doença, 9 acabaram entrando nessa investigação, né? Então, esses pacientes foram submetidos a alguns questionários, né? E também foram entrevistados, com um tempo mediano aí de 30 minutos por entrevista. Entre essas 313 consultas, 21 pacientes estavam em estágio avançado em tratamento quimioterápico, é isso? Essa proporção de pacientes em estágio avançado em relação ao total, ela corrobora os dados da literatura? Tem alguma coisa que seja específica, que não corrobora os dados da literatura? Assim, os dados aqui do Brasil, eles são muito heterogêneos. Então, é diferente o que a gente encontra, às vezes, em um ambulatório lá do Nordeste, do ambulatório da região Sul ou Sudeste do Brasil. Mas, de modo geral, o que nós vimos, essa nossa amostragem total das 313 consultas, muitas delas eram de mesmos pacientes. Então, houve um pouco mais de 100 e poucos pacientes únicos e 21 pacientes com estágio 4. Acabam demonstrando que era uma proporção não tão grande de pacientes em estágio 4, o que até causou um pouco de surpresa, uma surpresa positiva, que indica que talvez aqui no sul do Brasil, né, a gente acaba tendo pacientes com diagnóstico do câncer em estágio mais inicial. Não era o objetivo e a metodologia não foi desenvolvida para tentar explicar essa sua indagação, mas comparando com outros dados de literatura, principalmente do Nordeste do Brasil, foi uma proporção aparentemente menor de pacientes em estágio 4 nesse período do estudo, né, de junho do ano passado a abril de 2024, com estágio 4 de doença. Para a gente entrar um pouquinho, então, nos resultados, o que a gente pode destacar em relação ao perfil desses pacientes, então, que participaram do estudo? Bem, o perfil desses pacientes mostrava que 2/3 deles tinham mais de 60 anos, né? Isso foi interessante, de toda a nossa amostragem de mais de 160 pacientes únicos, né? De toda essa amostragem, os pacientes com estágio inicial tinham uma idade mediana mais baixa do que os pacientes com estágio 4. Então, de toda a nossa amostra, os pacientes com estágio 4 de doença eram pacientes um pouco mais velhos, né? Então, 2/3 deles tinham mais de 60 anos, dos 9 pacientes que foram para a etapa final do estudo, né? A maioria eram mulheres e de cidades do entorno de Blumenau. Então, o ambulatório, as cidades maiores acabam atendendo as cidades menores, né? Então, na oncologia, em áreas de alta complexidade, isso acontece com frequência. Então, 55% da nossa amostra final eram de pacientes provenientes de cidades do entorno de Blumenau, né? Por exemplo, Gaspar, Dayal, Timbó, esse tipo de coisa acontecia com frequência. A renda dos participantes, ela em geral era de até 2 salários mínimos, né? Que é algo que eu acho que destoa um pouco da realidade da população de Blumenau e da área metropolitana, né? Acho que talvez até aqui a gente possa falar sobre o que se chama determinante social de saúde, né? Então, a maioria das doenças, apesar da nossa preocupação em relação a questões como fatores de risco clássicos, mas a idade, o tipo de alimentação, muitas vezes o que determina a questão até da ocupação da pessoa, a própria renda ou escolaridade, antecede historicamente aquilo que a gente está vendo. Então, isso se denomina determinante social de saúde ou doença. Então, o fato de que boa parte dos nossos pacientes tinha uma renda mais baixa comparativamente à própria cidade, né, a região que a gente está estudando, investigando, é um indicador de que isso pode ser um determinante da condição de doença desses pacientes, né?
quais são, na sua avaliação, os principais resultados obtidos a partir desse processo de pesquisa? Então, o que nós percebemos é que há alguns determinantes. Então, não há algo único que determina a qualidade de vida. E nem era nosso, assim, propósito, seria muita pretensão tentar esgotar com uma investigação esse tema de alta complexidade, né? O que determina a qualidade de vida de pacientes com câncer sob tratamento. Mas era um desafio que nós assumimos, tentar pelo menos vislumbrar, compreender alguns dos determinantes. E o que a gente conseguiu foi até construir uma teoria fundamentada nos dados. Nós pretendemos depois até acabar estendendo essa investigação para tentar encontrar alguma falha na nossa teoria, né? Esse é o nosso objetivo, mas a teoria que nós conseguimos construir junto aos pacientes, a partir da análise de conteúdo da fala desses entrevistados, demonstrou que há 3 pontos cruciais na determinação da qualidade de vida, para bem ou para mal, dos pacientes com câncer avançado sob tratamento. E o primeiro determinante é a própria condição de saúde das pessoas. Então, isso remete a algo histórico também, do estilo de vida da pessoa ao longo da própria história de vida dela mesmo, porque independente de ter uma doença, às vezes a pessoa pode ter uma boa condição de saúde. Então, é diferente uma pneumonia num paciente de 20 anos e outro de 80. Isso é intuitivo, mas remete ao conceito de saúde de base daquela pessoa que está com uma doença como uma pneumonia. E no câncer não é diferente. Então, a condição de saúde foi algo que foi importante para determinar a própria qualidade de vida desses pacientes durante o tratamento. Um outro determinante foi o suporte social, quer dizer, a rede de apoio que esse paciente tinha, e foi interessante porque 2/3 dos nossos participantes ou eram casados ou tinham união estável. Nós conseguimos perceber, comparando com outros dados da literatura, que esses nossos pacientes tiveram uma qualidade de vida razoavelmente preservada durante o tratamento do câncer. Até podemos dizer, considerada boa na perspectiva dos próprios pacientes. Então, 2/3 dos pacientes colocaram que a qualidade de vida estava boa durante o tratamento do câncer, né? Mas isso pode ter a ver também com o apoio que recebiam. Se a condição de saúde vacilava, né, contar com a ajuda de um irmão ou de um outro parente é importante. Se a condição de saúde vacilava tanto a ponto de a pessoa não conseguir manter a própria funcionalidade para tomar banho, se vestir, ou até uma questão como trabalhar para ganhar o pão de cada dia, se isso vacilava, a rede de suporte dos amigos, dos familiares, era importante, não só o apoio afetivo, mas também financeiro nessa hora de necessidade. Então, esse foi um outro determinante da qualidade de vida, para bem ou para mal, porque às vezes, apesar dessa situação difícil, a gente notou problemas de relacionamento familiar, desestruturação, em alguns casos, que acabavam comprometendo de forma determinante a qualidade de vida de alguns dos participantes. E, por fim, um outro ponto importante foi o peso da fé, ou a esperança, a expectativa com a superação daquela situação de doença, né? E isso foi um determinante, para bem ou para mal, porque alguns pacientes tinham uma grande expectativa de até cura, apesar das discussões iniciais, como nós comentamos de antemão, serem muito francas em relação até o profissional não querer ser o senhor da verdade e dizer, olha, você vai viver ou não em tanto tempo, como a gente tem que relativizar, porque a gente não sabe, né? Mesmo no melhor cenário, a medicina não é matemática, né? Então já dizia William Osler, um grande médico canadense, a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, nós temos que relativizar. Quando o paciente nos confronta com uma questão como fechada, doutor, eu vou viver 6 meses, a gente não pode responder francamente isso, de forma científica mesmo, seria imprudência, né? Então, mas mesmo os pacientes não tendo, às vezes, uma garantia de que iriam estar vivos 6, 12 meses, eu posso dizer, dentro dessa nossa casuística de 9 pacientes, um dos pacientes que estava sendo tratado com perspectiva paliativa, possivelmente está curado, porque ele conseguiu ter uma boa resposta ao tratamento quimioterápico e acabou sendo submetido a uma cirurgia com um único ponto residual de doença, uma doença que tinha comprometido um tumor de cólon que afetou o fígado,
foi erradicado esse ponto com uma cirurgia, e esse paciente ficou um tempo em acompanhamento durante o período de estudo, mesmo após o estudo, ele não tinha sinais de recidiva. Então, retirar essa perspectiva, quando o paciente tem essa perspectiva, essa noção clara, quem é o profissional de saúde para dizer, não, isso não vai ser possível? Então, é algo que a gente tem que ter cuidado também, os profissionais de saúde, na hora de abordar questões de prognóstico, né? Então, eu canso de ouvir daí na própria medicina, eu sou clínico, além de oncologista, relatos de familiares ou alguns pacientes mesmo, dizendo, tive há 20, 30 anos atrás uma sentença de morte, eu não viveria mais do que 6 meses. E estou hoje aqui para contar a história para o doutor, olha só. Então, isso nos dá um pouco mais de prudência na hora de abordar essas questões, essas discussões de prognóstico. Mas o peso da expectativa, o peso da fé, foi um outro determinante de qualidade de vida durante o tratamento do câncer que nós encontramos na investigação. Então, esse tripé ali compôs a nossa teoria fundamentada nos dados, né? Você mencionou anteriormente a questão do estigma, né, entre os pacientes de câncer. Como é que ele se manifestou a partir da fala desses pacientes que participaram da pesquisa? Sim, foi algo muito interessante, porque durante a investigação, até um estado bem avançado da nossa investigação, propositalmente nós não avaliamos estudos com a mesma metodologia e investigando qualidade de vida dos pacientes com câncer sob tratamento, para não ser um influenciador da nossa análise qualitativa. Mas, quando já bem avançada a nossa pesquisa de campo, nós conduzimos uma revisão teórica e até o primeiro produto desse mestrado vai ser publicado agora, foi aceito na Revista Brasileira de Cancerologia, foi uma meta-síntese qualitativa, quer dizer, a partir de 9 artigos de literatura de locais diferentes do mundo, em que pesquisadores usando metodologia qualitativa tentaram entender a qualidade de vida, o que determinava a qualidade de vida de pacientes sob tratamento do câncer, nós conseguimos detectar que um grande fator prejudicial à qualidade de vida foi o estigma da doença. Isso também encontramos nas nossas entrevistas junto aos nossos pacientes. Então, a revisão teórica que nós fizemos, ela acabou sendo corroborada, né, os dados dessa revisão, no nosso ensaio de campo. E em relação ao estigma, isso remete já a estudos sobre esse assunto, talvez o principal paradigma que a gente possa citar aqui, o pesquisador e sociólogo americano Erving Goffman, né, que já nos anos 60 do século passado escreveu um livro sobre estigma, e ele colocava que o estigma acabava sendo um roubo da identidade, né? A palavra estigma, ela remete a uma palavra grega, stizein, que significava marca. Então, quando os povos gregos eles iam para a batalha e conquistavam outro povo, eventualmente eles marcavam o povo conquistado que seria escravizado. E uma vez escravo, não tinha direito a participar da democracia grega. E esse indivíduo, ele perdia a identidade. Então, o que a gente vê em diferentes áreas do conhecimento, na área da saúde, é que o estigma remete a um conceito não apenas de como as pessoas veem o paciente, mas como o próprio paciente se vê. E no caso do câncer, o fato de descobrir o diagnóstico, principalmente para pessoas mais simples, né, o conceito cultural de câncer é um conceito de uma doença fatal, uma doença que compromete a capacidade da pessoa viver a própria vida, de ter uma normalidade para a própria vida, e isso por si só, do ponto de vista psicológico, acaba afetando a própria expectativa de a pessoa ter mais vida e vida com qualidade. Então, afetando a qualidade de vida, nós temos vários estudos que mostram que o tempo de vida, ele também acaba sendo prejudicado. Então, tem estudos na Tunísia, estudos na Carolina do Norte. Isso começou com um pesquisador chamado Ethan Bash, na Carolina do Norte,
que demonstrava que diferentes tumores, pacientes com qualidade de vida prejudicada tinham menor tempo de vida. Também na Tunísia, no hospital de Sousse, Farhat Rashid, um outro pesquisador, conseguiu demonstrar que em pacientes com câncer de pulmão, a qualidade de vida era um preditor do tempo de vida. Né? E assim a gente tem também estudos na França, o Sibione e outros, vamos parar por aqui, mas assim, a grande força de evidência demonstrando que qualidade de vida é um preditor de tempo de vida e até perspectiva de cura. Então, esse é um dos objetivos da nossa também investigação, tentar entender o que é determinante para a qualidade de vida, que é um propósito de todo médico oncologista, aumentar o tempo de vida e, quem sabe, com certeza, num objetivo também, curar pessoas, independente do estágio da doença, né? Então, realmente, esse tema do estigma, ele surgiu nas entrevistas e para alguns pacientes ele acabava sendo um influenciador na própria determinação da qualidade de vida. Então, o estigma se relacionava com perda de expectativa do futuro, né? Uma redução da fé na superação dessa doença, né? E acabava, independente da condição de saúde, às vezes está preservada, né? E o paciente está em tratamento, que já colocava esse tipo de paciente em uma situação de vantagem. Quando o paciente não tem uma condição mínima de saúde para tratar, às vezes a perspectiva dele é menor, de viver mais ou viver com qualidade. Então, esses pacientes já tinham uma perspectiva um pouco melhor em termos de prognóstico. Mas alguns pacientes, até com condição de saúde preservada, do ponto de vista psicológico, esse estigma, essa ideia de ter um câncer, mas eu ouvi alguns pacientes falando, mas eu não queria ter isso. Mas por que isso foi acontecer comigo? Ah, doutor, quando eu tive esse diagnóstico, eu perdi o chão. Então, às vezes, a própria noção de ter a doença era mais prejudicial do que a real repercussão da doença na vida da pessoa. Porque algumas pessoas, boa parte delas, estavam até trabalhando, né? Mas para alguns, esse estigma da doença, se não por parte daqueles que o rodeiam, a gente tem que cuidar também com isso, porque às vezes a forma de um familiar ou um amigo, ou até um colega de trabalho, agir com o paciente com câncer acaba sendo modificado. O paciente percebe, se de início não perceber, ele começa a perceber uma estranheza. É aquela marca, o Stichstein, que o Dr. Irving Goffman até lá nos anos 60 do século passado mencionava. Essa marca acaba comprometendo a identidade, tira a identidade do indivíduo. Então, acho que a melhor forma de lidar com o câncer, né, pelo menos na perspectiva do que a gente encontrou nesse estudo, e também remetendo ao meu próprio entendimento do que é a medicina, a melhor perspectiva é levar com naturalidade. Então, cabe ao profissional ser muito franco nas discussões, não perder também o profissional a expectativa de melhorar a qualidade de vida e, se possível, curar esses pacientes, não retirar de forma sumária essa perspectiva otimista de boa parte dos pacientes, porque isso pode definitivamente comprometer não só a qualidade de vida, mas os resultados do tratamento. A gente sabe que a pesquisa científica ela traz muitas respostas, mas também levanta uma série de outras perguntas, né? Na sua avaliação, quais aspectos ainda poderiam ser aprofundados a partir desse cenário que você conseguiu construir na sua pesquisa de mestrado? Eu acho que uma coisa interessante assim, que a gente conseguiu, ao menos, vislumbrar, foi esses dados assim, que acabaram fundamentando essa teoria, né? O que eu acredito que seja importante é tentar replicar esse tipo de estudo em outros ambulatórios de oncologia. A minha proposta até é levar essa nossa mesma metodologia para um estudo um pouco maior e multicêntrico, né? Então, envolvendo outros centros no Brasil, para tentar realmente verificar se esses nossos dados eles têm algum tipo eles encontram algum tipo de exceção, né? Então, a própria noção de teoria fundamentada, do inglês grounded theory, ela pressupõe isso. Você constrói uma teoria em cima de poucos casos, mas você tenta ampliar o número de casos para ver se encontra alguma exceção à regra, né? E o nosso objetivo é, então, estender isso aí, porque, na nossa perspectiva, os achados eles são de grande relevância. Então, uma vez que o peso da fé é um determinante de qualidade de vida,
E esse, na assistência oncológica, não é um tema muito enfatizado, né? Diferentes pesquisadores, tem Costa, um pesquisador do Nordeste, que já tratou desse assunto, e outros pesquisadores acabam, nas suas conclusões, colocando no Brasil e mesmo no mundo, há pouca pesquisa que foque a expectativa dos pacientes. Às vezes, muito uma visão dos profissionais, que têm um conhecimento de como tratar, de como evolui uma doença e como conduzir, né, o tratamento. Mas a perspectiva dos pacientes, ela deve ser resgatada na visão de diferentes autores. O meu modo de ver, isso gera um ponto de inflexão, já está gerando até na própria assistência que é prestada, porque quando você coloca o paciente como alguém que decide de forma compartilhada o que vai ser feito, você qualifica também o entendimento do que é a doença, como ela seguiria o curso natural sem tratamento, e o paciente, entendendo isso, ele toma decisões que ajudam, né, o profissional no que vai fazer, no que vai ser feito ou não. Essa perspectiva do paciente, ela tem que ser resgatada. O que a gente conseguiu verificar é que diferentes instrumentos de medida de qualidade de vida são instrumentos padronizados, já aplicados na assistência, eles perdem essa perspectiva da pessoa em relação à sua expectativa quanto ao futuro. A não ser um instrumento dos anos 80, do Dr. Spitzer, que trazia essa questão dentro de um questionário, expectativa quanto ao futuro, perspectiva quanto ao futuro, a maior parte dos instrumentos usados hoje em dia não contemplam essa visão do paciente. Então, no nosso modo de ver, resgatar essa perspectiva do paciente, que foi até algo garantido pela metodologia que nós escolhemos, né? A gente acabou utilizando um estudo de múltiplos métodos, mas além dos métodos quantitativos, com esses instrumentos padronizados de medida de qualidade de vida, nós utilizamos também a fala dos pacientes. Então, os pacientes foram entrevistados e, através da análise do conteúdo da fala, que nós entendemos aqueles que seriam os principais determinantes. Então, tentar replicar esse estudo em outros locais para tentar verificar se há algum tipo de exceção vai ser fundamental, no meu modo de ver, para garantir uma melhoria da assistência prestada a esses pacientes, né? Em relação à condição de saúde, isso já é uma coisa muito bem difundida, que foi um determinante da qualidade de vida. A condição de saúde, a maior parte dos instrumentos de medida, a própria avaliação do paciente, quando o médico acaba conhecendo o paciente, avaliando o estado geral, isso já é algo captado assim, pela avaliação rotineira. Agora, trazer o paciente para a mesa de diálogo realmente e verificar quais são as suas expectativas em relação àquela doença, se ele tem perspectiva, mesmo com uma doença avançada, de cura, isso é fundamental. E em relação à rede de suporte social, aqui é um outro ponto, só não querendo nos alongar, mas eu acho fundamental. Talvez o grande disparador que nós possamos criar a partir dessa investigação são outros estudos que foquem nos familiares, não apenas nos pacientes com câncer sob tratamento, mas os seus familiares, né? Houve um estudo na Turquia, diferentes estudos tentaram avaliar intervenções que pudessem melhorar a qualidade de vida, e boa parte dos estudos não demonstram nenhum efeito das intervenções sobre a qualidade de vida, até mesmo intervenções psicológicas. E me chamou a atenção um estudo na Turquia em que os pesquisadores eles faziam uma intervenção do ponto de vista psicológico, não apenas nos familiares, mas junto aos familiares. Não apenas junto aos pacientes, mas junto aos familiares desses pacientes. E o que constataram? Um efeito realmente impactante na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Então, remetendo à nossa investigação e como ela pode ajudar em outras linhas de pesquisa, eu acredito que estudos de intervenção que foquem não apenas o paciente, mas a sua família, que constitui essa rede de suporte que foi, na nossa investigação, determinante para a qualidade de vida, seriam fundamentais. Bom, no programa de hoje nós conversamos com o pesquisador Cristiano Hansen, que é oncologista e mestre em saúde coletiva. Muito obrigada pela presença. Obrigado. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.